Eclesiastes 9, 8. Não pense que a palavra hoje é para te alisar, não, coitados. Já amarra o cinto aí e tira o sorriso do rosto. Que as tuas vestes estejam sempre brancas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vamos ler todos juntos? Que as tuas vestes estejam sempre brancas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Obrigada, Senhor, porque estou na tua casa, é tão bom estar aqui, te exaltando, te glorificando. Eu sei que os corações estão preparados, eu sei que existe um povo aqui, Deus, que quer te ouvir nessa noite. Eu me coloco, Deus, como a tua serva, como a tua filha, que o Senhor possa usar a minha vida, o Senhor já falou o meu coração, mas que a tua palavra nessa noite possa produzir o efeito a qual ela foi enviada. Deus, eu tenho certeza, Pai, que sairemos daqui diferente do que chegamos, e o teu nome será exaltado e glorificado. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Não use roupa emprestada. O tema da mensagem dessa noite. Não use roupa emprestada. O sábio rei Salomão, ele deixou um conselho que nós lemos nessa noite. Ele fala aqui de duas virtudes espirituais que não podemos deixar de fazer parte da nossa vida cristã. Nós vamos falar hoje somente a primeira parte. Quando eu voltar, nós falaremos da segunda parte, que é do óleo. Vestes alvas refere-se à santidade, à pureza. É você estar separado do pecado, para você chegar à presença do Senhor. Estamos neste mundo para sermos luz para este mundo, diz a palavra de Deus, e vivemos uma vida santa. O Senhor, Ele nos motiva a isso, a vivermos uma vida santa. Mas muitas vezes, amados, não é fácil nós vivermos uma vida santa. E nós acabamos muitas vezes usando uma roupa que não é nossa. Tem alguma coisa que você fazia quando você era do mundo e você fala assim, Deus me livre de fazer isso hoje? Tinha alguma roupa que você usava e você falava, Deus me livre de fazer isso? Eu tenho várias coisas que eu fazia quando eu era do mundo, e hoje eu não faço mais. Uma, pular carnaval. As pessoas, elas pulam carnaval, elas usam uma roupa que não são delas, que elas confeccionam, que elas pagam. Elas usam uma roupa, elas usam uma máscara, e não importa a roupa que seja, alguém mandou, elas vão usar. E o carnaval é uma festa totalmente carnal. Se você, mãe, você permite o seu filho ir para a escola, para o bailinho, amanhã você não pode reclamar quando ele for para o bailão. Não pode, irmãos. É uma festa pagã, é uma festa carnal. Eu vi um vídeo que acho que foi a missionária Ana Paula mandou, foi você? O pastor falando que os centros de macumba são fechados nessa época. Por quê? Porque o diabo está aí, para as pessoas usarem a roupa que ele quer. E muitas vezes, o diabo, ele vem com roupas antigas e fala assim, usa essa, usa aquela. Ele sabe a roupa que você gostava. E a sua roupa que eu estou falando são as suas vestes espirituais que você usava. Só que muitas vezes ele vai chegar em você e ele tem que ver assim, não cabe mais. Danado, não cabe mais. Não serve mais. Mas muitas vezes existem pessoas que elas querem continuar usando as roupas que não lhe pertencem mais. Quais
vestes você não pode usar. Pode ser perigoso para a sua vida cristã, para a sua caminhada cristã, e você não pode usar, você precisa estar atento, olha, essa eu não posso mais usar. Ou quando alguém chegar em você e falar assim, ó, não use mais essa roupa não. Aí você fala assim, ninguém tem nada com a minha vida. Mas saiba que muitas vezes, amado, quando você participa disso aqui chamado igreja, de uma congregação, Deus vai usar sempre alguém para alertar você. O que você não pode mais fazer. Quais vestes que nós não podemos mais usar? É uma que eu tenho, essa palavra primeiro falou comigo, lutado contra ela. É a incredulidade. Deus falou muito comigo nesse tema aqui da incredulidade. Porque, irmãos, crer em Deus quando tudo está muito bem é fácil. Crer no Senhor profetizando na vida de alguém é fácil. Falar para a pessoa assim, mas você não podia estar assim, você é crente. Mas e o que a pessoa está vivendo no momento? É uma guerra, irmãos. Esse negócio de roupa é uma guerra constante sobre as nossas vidas. E nós precisamos continuar lutando todos os dias. Incredulidade. Uma pessoa que foi incrédula. Um dos apóstolos, discípulos do Senhor que foi incrédulo. João 20, 25. Disseram-lhe, pois os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu o crerei. Tomé fala assim para Jesus. Tomé fala assim, se eu não ver os cravos nas suas mãos, eu não vou crer nele. Aí Tomé, como ele era muito incrédulo, ele falou assim, se eu não puser o meu dedo, se eu não tocar, eu não vou crer. E se eu não pôr a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu vou crer. Jesus chega em Tomé e fala assim, Tomé, toca. Tomé, sou eu, Jesus. Mas Jesus dá uma resposta para Tomé. Tomé, bem-aventurados os que creram e não viram. Nós não precisamos ver. Nós precisamos crer. Nós não precisamos ver. Nós precisamos crer. O dia que o médico deu o meu diagnóstico, sabe o que eu falei para Deus? Ele deu esse diagnóstico, mas eu não vou sentir nada desse diagnóstico. No nome de Jesus. Crer. Mas muitas vezes a gente quer ver. Pastora, mas eu estou desempregado. Está faltando comida? Não. Está faltando roupa? Está andando pelado? Não. E por que reclama? Estou com diagnóstico contrário? Estou. Mas estou sofrendo? Nada. Estou comendo como nunca. Estou passeando como nunca. E está bom. Eu não preciso ver um diagnóstico. Eu preciso crer no Deus que eu sirvo. Você não vive do que as pessoas falam que você é. Você não vive das palavras que você ouviu no passado. Você vive do que você crê. Hoje eu estou de olho nos jovens, se estão conversando com o celular. Estão conversando. O pessoal anda me alertando, agora eu estou bem alerta. Você precisa crer. Sabe para quê? Para não ser um Tomé. Já pensou? Que situação? Jesus ali do lado de Tomé, e Tomé querendo tocar. Questionando o dono da bênção, o dono da vida, o dono de todas as coisas. Mas falaram, irmão, aprenda uma coisa. Quem tem boca fala o que quer.
E se puder, não fale não, não retruque não. Deixe Deus agir e deixe ser Deus na sua vida. A incredulidade é um inimigo que impede a libertação, a cura. A incredulidade. Porque muitas vezes estamos confiando de manhã, de tarde já não. Estamos rindo de manhã, à tarde já chorando. Ai, Senhor, o Senhor prometeu salvar meu filho. Se Ele prometeu, Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não podemos questionar. Nós precisamos obedecer. Jesus ressuscita. E Tomé é cheio de incredulidade. Sem fé. Pastor, o que você está aprendendo? Que eu ando pregando todo culto. Sobre fé. Ah, Senhor. Senhor, eu não preciso ver. Senhor, eu preciso crer. Senhor, e não importa o que falam, eu continuo crendo. E não importa a situação, eu continuo crendo. Porque é algo que se move dentro de nós. Você não vai entrar dentro de você para enxergar. Não. É algo que já está dentro de você. Precisa o quê? Precisa crer. Você precisa crer. Senhor, eu creio. Ô irmão, Tomé não era para ter dado um abraço. Ô Jesus amado. Obrigada, filha. Tomé era para ter dado um abraço em Jesus. Tomé era para ele ter exaltado a Jesus. Senhor, Tu és Deus. Senhor, Tu estás aqui. Senhor, o Senhor ressuscitou. Não, eu quero ver. Quando você vê alguém falando assim, eu quero ver, deixe falando sozinho. Não perca seu tempo não. Ó, o que a Bíblia manda? Sacode a poeira e vai embora. E vai embora. Isso que a palavra de Deus manda o profeta fazer. Mas muitas vezes, cuidado. Se você não está preparado e você começa a ouvir, você perde a fé junto. Você perde a fé junto. E a incredulidade, ela é algo que paralisa a vida de qualquer pessoa. A incredulidade, ela é algo que nos afasta da presença do Senhor. Incredulidade. E já percebeu que as igrejas pregam pouco sobre fé? Fé é o combustível na vida do crente. Não é o xaramadai do domingo, não. O que te coloca em pé todo dia é a tua fé que você tem em Jesus. É aquilo que ninguém tira de você no dia mau. Hoje você escuta uma palavra, não serviu para você, guarda, seja sábio, porque o dia que você precisar, você tira ela para fora, coloca em prática e o nome do Senhor é exaltado através da tua vida. Guarda. Quando não servir, não reclama, não guarda, porque a hora que tu precisar, tu sabe aonde tem fé. Andava com Jesus, Tomé, viu os sinais de Jesus, depois chega, eu quero ver o quê, irmão? Nós somos ninguém para querer ver nada. Ah, eu quero tocar, eu tenho que ver, se eu não ver, eu não vou, pois não venha mais não, senão nós não temos que ver nada, nós temos que exaltar, nós temos que glorificar. Nós somos chamados, foi para isso. Sabia disso? Segundo lugar, uma veste que eu não posso usar é da carne. Da carne. É dar lugar para a carne. Porque a carne grita, né? Você anda na carne? Ou você tem andado mais no Espírito? Você acha que você pende mais para que lado? Para a carne ou para o Espírito? Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E os crentes que não frequentam escola dominical, aí já vai aí direto e pega a carapuça com força, porque hoje eu vou dar lugar. Só fala assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Epa, tem uma vírgula, volte. Volte que tem uma vírgula, eu vou te ensinar a ser crente. Mas
que não andam segundo a carne. Nenhuma condenação é sobre a minha vida. Essas igrejas só ficam acusando. Os irmãos da igreja só me acusam. Epa, é segundo que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Para esse que anda segundo o Espírito, não há nenhuma condenação. Errar é humano, mas cuidado quando virar um vício o erro. Tem coisa que você pode errar só uma vez. Errou, aprenda com o seu erro. Não erre de novo, não. Agora, muitas vezes... E outra coisa, quando é o erro dos outros, é mais gostoso ainda. Porque a gente, meu Deus, eu nunca vou fazer isso. E a gente fica quieto. Eu, pelo menos, quando eu vejo alguém, eu falo, meu Deus, eu nunca vou fazer isso. Misericórdia. Essa é a pastora do Ceará. Ela fala assim, misericórdia, Manu. E Maria linda. Porque muitas vezes você erra, você tropeça no erro, aí você vai a segunda vez, vai a terceira vez, e virou o quê? Virou um pecado. Pessoa que ela sempre anda na carne, irmão, a gente conhece. É gente que paga mal. Já viu gente que tem fama? Ai, colocaram essa fama, irmão. É um bicho que a gente conhece, é mal pagador. Posso ouvir um amém? Gente que sai da igreja e não paga cantina. E está cheio. Ah, pastora, irmão, isso é feio demais na vida de um crente. Ah, pastora, mas Deus perdoa. Quem falou isso? Quem falou isso? Tem que vir acertar. Se tu tiver um problema com o irmão, Deus não aceita nem a oferta, nem o dízimo. Irmãos. Ah, mas não há condenação. Não há para quem anda em espírito. Todos os dias nós precisamos decidir o que vai prevalecer sobre a nossa vida. É a carne ou o espírito? Você acorda de manhã, tu dá uma rajada lá de palavrão, né? Dá uma segundona. Ai, acordei atrasado, o carro não funcionou, ou o ônibus não passou, a roupa não estava preparada. Tu dá uma rajada de palavrão. Você escolheu o que para a sua semana? A carne. Você que escolhe como você quer andar. Você que decide. Quem lembra você decidir? Você decide. Por quê? Porque muitas vezes, amado, o nosso eu, a nossa vontade, ela vai prevalecer. O barco está afundando. Aí tu fica, mas daqui eu não saio. Deus prometeu. Irmão, mas se está afundando, é melhor a gente sair fora. Tem hora que é para ficar no barco. Tem hora que é para sair do barco. E tem hora que o barco está afundando. Então, o negócio não está legal, cuidado. A pessoa casa, ela fala assim para mim, primeiro mês, eu lembro uma moça chegou aqui primeiro mês, era no salão do lado. Primeiro mês, pastor, eu vou separar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu ainda estava, irmão, não tinha nem usado a roupa do casamento de novo. Estava guardada a roupa ainda. Ai, pastor, meu Deus. Aí ela começou a contar, o abençoado, né? Eu falei, mas você nunca viu nada? Ele nunca deu um sinalzinho de nada? Não, eu falei, deu. Ah, vamos sentar. Peguei isso. Agora você vai lembrar que você deu. Ele deu. O danado deu um sinal que não valia muita coisa. Um dia, ele gritou na frente da minha mãe. Um dia, não sei o quê. Eu falei, então, ele deu um sinal que ele não era boa coisa. Mas você ficou escondendo. Irmãos, ninguém que anda na carne esconde. Mas quando a mulherada, elas estão um sufoco para casar, vai na carne e vai com tudo. Vai. Ainda fala assim, homem é tudo igual. Não, se tu está vendo que o negócio está na carne, não entra homens também. A irmãzinha bonitinha, ajeitadinha, mas vive na carne. Sai fora. Sai fora. Já viu a pessoa que ela é descontrolada dentro de casa, descontrola todo mundo? Em toda casa tem alguém assim. Já tem na sua casa? Quem tem, assim, família grande, principalmente, né? Sempre tem aquele que descontrola todo mundo. Quando chega, ai, meu Deus, o perturbado chegou. Ai, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque a pessoa anda na carne. A gente sabe, quando a gente convive com a pessoa, que ela paquera, mulher casada. Eu tinha um homem na igreja, um danado, que ele paquerava a mulherada casada.
Foi. Lá no salão. Aí um dia eu cheguei no abençoado, falei para a mulher dele. Aí ela ficou de bico. Eu era linguaruda, porque toda pessoa que sai da igreja, a igreja que não presta. Mas se você sentar comigo e tomar um café, aí você vai aprender por que as pessoas saem da igreja. É porque não ouve. O problema da igreja é que a igreja ela quer viver uma mentira. O problema da igreja é que hoje eu ouvi de manhã, não sei quem falando aqui, que a igreja virou igreja de mimimi. Irmão, eu sou de uma época que pastor nunca me visitou. Eu sou de uma época que eu não tinha líder. Eu sou de uma época que eu nunca entrei na casa do meu pastor. Eu sou de uma época, quem me tratava, quem me curava, quem falava comigo? Palavra de Deus, vamos abrir a Bíblia, igreja. Hoje não, irmão, é muito mimimi. E os mimimi, irmão, sabe o que vai fazer com você? Vai deformar você. Nunca vai fazer de você um pregador de Deus. Nunca vai fazer de você um pastor de Deus. Nunca vai fazer de você um missionário de Deus. Eu fui criada assim. Eu e líder. Não, aqui não tem líder não. Eu não tenho, oh meu Deus. Não tinha nada. Mas tinha palavra. Tinha palavra. Tinha palavra. Quando você entender que o que vai mudar a sua vida não é irmão A, irmão B, é a palavra de Deus. Ela muda, ela cura e ela liberta. É a palavra. E eu falei lá em casa, assim, eu não quero ouvir mimimi de ninguém. Quando eu voltar, põe um tapete vermelho para me passar, por favor. Dá umas 10 voltas na igreja, correndo. Eu não quero mimimi. Não quero não. Precisa crescer, igreja. O que está dentro da gente é muito grande para a gente continuar sendo um menino a vida inteira. Fala, Deus, eu quero sair de leite, eu quero comida forte. Pastora, onde tem comida boa? É na tua igreja. É igreja. Ô, irmãos, é muita... Sabe por que as pessoas vivem essa vida? Perde muito tempo. Sabe por que as pessoas não têm fé? Sabe por que as pessoas caem? Sabe por que as pessoas precisam de artifícios? Porque não tem fé. Não conhece o Deus que serve. Sabe que essa semana a pessoa mandou uma mensagem para mim, ela falou, crente, falou assim para mim, se eu estivesse no lugar da senhora, eu estava chorando em casa 24 horas por dia, desesperada. Ai, irmão, eu conheço quem eu sirvo. Eu conheço quem eu sirvo. Pastora, se for vida, é vida abundante. Se for outra vida, é vida eterna. É, igreja. A gente não vive por vistas, não. Eu não sou papagaio de internet, não. É o que eu vivo na presença de Deus todo dia. É quando as minhas lágrimas caem na minha casa. E eu falo, Deus, eu posso fazer tudo. Menos envergonhar o teu nome. Se for para envergonhar, leva logo. Irmãos, envergonhar o nome do Senhor, jamais na minha vida. Jamais. É só o que eu falo para ele desde o dia 24 de outubro de 2019. Porque o que eu prego para você, eu preciso ser antes de você. Está na hora da igreja crescer. Está na hora da igreja colocar a cara para fora. Está na hora da igreja. Nós nem precisaríamos de líderes. Nem tanto líder, coitados. Vem direto do emprego para ficar ouvindo um monte. E o pessoal, não me visitou. Que visitar o quê? Tu é lavado, tu é batizado, é cheio do Espírito Santo. Vai visitar mais um. Vai ganhar mais um. Vai levantar mais um. É isso que a igreja precisa. Precisa, igreja. Precisa disso. Terceiro lugar, esse é forte. Cuidado para você não estar vivendo isso. Está cheio disso. Perder o temor a Deus. Vou explicar para você bem direitinho, os jovens principalmente. Ai, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. O evangelho do eu te amo. Jesus só ama. E todo mundo tem problema de pai. E Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama.
Tem igreja que só vai por essa linha. Amor sem temor. Escreve isso no teu coração. É amor desrespeitoso. Amor sem temor é amor desrespeitoso. Ah, eu amo. Amo, ame. Jesus me ama. Jesus te ama. Mas você teme a Deus? Temor. A primeira igreja, irmãos, a primeira igreja, não sei onde a primeira igreja foi fundada através da vida de Pedro. Foi Pedro. Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor, e consolação do Espírito Santo de Deus. Não dá para falar de amor sem falar de temor, igreja. Não dá. Não tem como, jovem, você só falar de amor, meus lindos. Não tem como. Essas igrejas só pregam amor. Ele me ama tanto. Oh, me ama, me ama. Não tem temor pela liderança. As pessoas, eu fico preocupada, não é a falta de respeito que as pessoas têm para com a minha vida e para com os pastores. É porque elas já estão faltando com respeito com Deus. Poxa, a gente nunca viu um tempo tão grande que filho mata pai. Já ouvimos isso, Luzinete, na nossa época? Um pai e mãe era um negócio sagrado. Hoje está na moda. Filho matando pai. Está na moda. Antigamente houve um tempo que ouvíamos falar pai, mãe matou filho. Agora a moda qual é? É filho matou pai. É o desrespeito. Então as pessoas elas não respeitam eu como pastora presidente. Os coitados, misericórdia. Por isso que eu transferi para o pastor Elias, para ver se ele é homem e tem um lombo mais grosso que o meu. Você sabia que o problema de estômago, ele está totalmente ligado ao sistema nervoso? Estou fora, departamento, quero não. Sabe por quê, igreja? Porque muitas vezes as pessoas já perderam o respeito por Deus, isso começa a refletir na terra. Tudo que você fizer de ruim na terra, lá em cima você já fez, lá em cima você já perdeu, faz tempo, igreja. Temor a Deus, o que é? Respeitá-lo, reverenciá-lo, obedecê-lo, ser fiel a Ele até o fim. Eu amo, ai Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Começou a palavra. Que amor é esse? Amor desrespeitoso é sinal onde não há temor. Não há temor. O temor, ele não é um medo. Esse temor aqui que a palavra de Deus diz, é o temor de respeitá-lo. É aquele negócio, você ia fazer algo, você não faz. Não, Senhor, você ia falar um negócio, você fica assim. Estão te chamando já de linguinha até, né? Você ia falar algo, você encontra alguém que saiu da igreja. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu encontrei uma pessoa que saiu da igreja, ela sabia toda a vida da IBM, mas só as desgraças. Eu falei, quem te contou isso, hein? Eu perguntei os nomes. Está do lado de cá. Sabe por quê? Perdeu o temor. Aqui, igreja, é onde o Senhor, Ele fala conosco. É onde o Senhor fala com a sua igreja. Se você não acredita nisso, cuidado.
Se você não acredita nos profetas da tua casa, onde você congrega, cuidado. Sabe por quê? Porque o diabo está querendo colocar outra veste na tua vida. E não é de santidade, não. Perder o temor é quando você já perdeu muita coisa com Deus. Você está ouvindo aqui, na hora da palavra de Deus, Deus fala. Já viu gente que conversa na hora da palavra e Deus está falando? Falta de respeito, falta de reverência ao Senhor. E a pessoa, quando ela não tem temor, ela não consegue ser fiel. Ser fiel a Deus, ser fiel ao seu cônjuge. Sabe por que tem tanto crente separando? Porque não é fiel a Deus. Sabe por que tem tanta gente que não consegue ser dizimista? Porque não é fiel a Deus. É, igreja. O que a pessoa ela não é para Deus, ela não consegue ser na terra. Não consegue. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Porque as suas atitudes vão revelar quem você é com Deus. Eclesiastes 12:13. Olha que coisa linda. O último capítulo, penúltimo versículo de Eclesiastes. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Pastor, eu posso falar que eu amo a Deus? Ele me ama. Pode, irmãos. Mas tema ao Senhor através das suas palavras. Tema ao Senhor através das suas atitudes. Tenha reverência ao Senhor, pelo menos na casa dele. Quando alguém chega na sua casa, a pessoa se comporta diferente, você fica chateado. A pessoa não vai chegar na tua casa, não vai abrir tua geladeira, não vai colocar o pé na cadeira, no sofá. Você espera que a pessoa se comporte com uma reverência pela sua casa. E como nós temos nos comportados na casa do Senhor? Como? Eu não nego não, irmãos. De vez em quando, eu comi uma balinha, e aí nunca tinha lugar no carro. Aí eu vou usar meu carro, fazia assim, escondido assim no carro, ó. E bem escondido. Irmão. Um dia o Fábio falou para mim, meu Deus do céu, que é a coisa mais feia do mundo, é a pessoa que joga as coisas pelo carro. Eu falei, Senhor, nunca mais eu vou fazer isso na minha vida, em nome de Jesus. Estava com a Manu esses dias agora, mãe, eu não, pelo amor de Deus. Não, peraí, filha, peraí. Irmãos, pau que bate no Chico, bate no Francisco. Também não vou dar uma de santa aqui, pôr uma coroa aqui, ou aquele negócio que o pessoal põe nas costas, que dá mais unção. Então, amados, quando você vê algo, e esse algo traz um benefício para a sua vida espiritual, reconheça e faça. O que não adianta, ninguém está vendo, a pastora, né, um dia, o chiclete, falei, ainda bem que colou, Senhor, no vidro, eu vou tirar esse danado agora, em nome de Jesus, Satanás do chiclete. Mas muitas vezes você sabe que aquilo não é para ser feito, aí você fala, eu vou fazer, ninguém tem nada com a minha vida. Irmão, todo crente, quando ele começa com isso, está na hora de dar tchau. Tá. Quando você querer ser dono do seu umbigo, dono da sua vida, cuidado. Quando você começar, fulano não sabe, cuidado. Escute um pouquinho mais. Essa semana alguém mandou aí uma mensagem para mim. Não sei quem foi, muito sábia. Precisa ouvir os dois lados primeiro. Depois a gente dá a opinião. Sabe o que eu acho mais triste na igreja? A igreja nunca chega assim, pastora, o que aconteceu com fulano? Não. Só ficam comentando o que não deve. Mas ninguém chega, pastora, que aconteceu? Irmão, eu vou contar com vontade para você. Sabe por que não procuram? Porque sabe o que está acontecendo. Mas o fermento é um negócio que ainda existe dentro da igreja. Enquanto eu estiver viva, se amarre o cinto com força, porque a gente joga por terra. Isso aqui é a casa do Senhor. E nós temos que ter o quê? Reverência. Aguardar nele. Quarto lugar, uma veste que nós não podemos usar, que é perigosa.
perigosa. Põe a mão no seu coração. Está batendo? Quer pôr não? Oi, irmão, põe a mão no coração, para de ser chato. Meu Deus, põe a mão, vai. Nossa, faz de conta que é um ato profético, vai. O pessoal gosta disso. É. Coração duro. Coração duro é um negócio perigoso. Coração duro. Você já sabe o que é certo? Você sabe mais que todo mundo? Existiu um abençoado na palavra de Deus, que Deus levantou, Deus ungiu, profetizou, e através do seu coração duro ele caiu. Quem é, Gegé? Saul. Começou bem, mas depois ele caiu o coração duro. Ô, irmão, seja mais facinho. Vou fazer o que os batistas não gostam. Fala, irmão, seja mais facinho. Fala aí pro irmão. Vocês não gostam, né? Fala aí, vai. Facilita aí, fala aí, vai. Fala, irmão, seja mais facinha, Maria. Ó, Maria facinha, linda. Seja mais facinho. Coração duro, irmãos. Coração duro é coisa difícil. E coração duro, uma hora dá trabalho. É. Hebreus 3:7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endurecerás os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, tu vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. É. Jesus, ele está procurando, diz a palavra de Deus, os verdadeiros adoradores. Adorador tem coração aberto. Adorador, ele está disposto a ouvir. Adorador está disposto a melhorar. Adorador está disposto a crer. Adorador está disposto a passar o que precisa passar, mas o nome do Senhor ser exaltado. Coração duro é perigoso. A pessoa falar para você: ô irmão, cuidado. Aí você, sabe de nada. Não tem nada com a minha vida. Se eu namorasse com um rapaz e eu percebesse que era atribulado e não honrava pai e mãe, eu estava fora. Oxe, minha mãe me ensinou isso, irmãos. Minha mãe me ensinou isso, foi dentro de casa, não foi igreja, não. É, irmão. Cuidado onde tu amarra teu jegue. Voltei da Bahia, né? Faltava água lá no deserto, o povo murmurava. Já queria cebola. Cuidado com a cebola. Já ficou ouvindo música do passado, quando você ouvia? Põe a musiquinha do passado. Aí você começa, eu quero comer cebola. E daqui a pouco você vê, eu quero cebola. E o coração está endurecendo. E começa a chegar coisa diferente no coração. Aí você, sabe, irmão, daqui a pouco o que está dentro começa a vomitar para fora. O que está dentro uma hora vai começar a aparecer. O que está dentro começa a aparecer, começa para fora. Tudo começou lá. Já conversou com alguém, a pessoa te tratava bem, daqui a pouco, Pai do Senhor Jesus. Não sei se eu vou nessa igreja mais, não sei. Umas coisas. Está lendo a Bíblia quantas vezes por dia? Está jejuando quantas vezes por dia? Está orando quantas vezes? E melhor, que a Bíblia manda, tem que orar ainda pelos inimigos. Está orando quantas vezes? Nenhuma. Você tem que tomar cuidado para você não querer tomar uma situação que não é sua. Essa semana minha mãe falou, filha, precisa ajudar fulano. Eu falei, calma, vamos orar se Deus quer que ajude. Esse caso é diferente. Vamos pedir discernimento, irmãos. A igreja precisa aprender a pedir discernimento. Pastora, a senhora tinha pouca? Tinha. Quando a senhora começou a ter mais? Quando eu parei mais. A gente começa a ver umas coisas. Deus começa a mostrar outras coisas.
A gente começa a ver que não era como a gente pensava. Quando nós nos desligamos um pouco da terra e a gente começa a se ligar nas coisas de Deus. Falar, irmão, das coisas de Deus é muito fácil. Irmão, é muito fácil. Mas eu quero ver nós falarmos do que nós vivemos com Ele. Não é do que nós fazemos para Ele, é do que nós vivemos com Ele. Saul foi escolhido. Aí o coração, fechou, coração duro. Aí começou. Aí Saul começou a prender para o outro lado. Não, é do meu jeito. Quis oferecer sacrifício, ele não era sacerdote, ele era rei. Mas muitas vezes o nosso coração está tão duro que a gente vem para a igreja porque vem acompanhar alguém, porque vem trazer alguém, porque vem com a namoradinha, porque vem com o marido, porque vem com a esposa. Você está aqui, mas o coração está em outro lugar. Mas seu coração não está mais aqui. Mas Deus trouxe você hoje aqui para quê? Para você trazer à existência aquilo que não existe mais, igreja. Nós precisamos... E o coração duro, ele perde a sensibilidade. Um coração duro, quando ele perde a sensibilidade, ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. Irmãos, quando eu estou muito sensível, eu sei, o Espírito fala assim, não é assim não. Amém, Senhor, amém. Agora, quando você está ouvindo só o que você quer, o Espírito Santo não está na sua vida. Deus, Ele corrige e exorta todo aquele que Ele ama. E esse exortar na palavra de Deus não é matar. Esse exortar, no grego, significa ensinar. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus fala, vem para cá, eu quero te ensinar um negócio. Vem para cá, eu quero ter um particular com você. Eu nem vou, Senhor, não vou, não, Senhor. Você está fazendo o que você quer. Agora, quando você está sensível, Senhor, eu vou melhorar. Peguei o chiclete do carro e ainda grudou, Renato, no carro. Tira esse danado daqui, infeliz, ainda grudou. Filha, e eu escondendo da menina, para a menina não fazer igual. Igreja. Não adianta ficar aqui, eu ficar aqui, olha, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, descer o cacetete em vocês com força, e eu estou pondo a chiclete no vidro do carro. Irmão, eu falei para meu marido, meu amor, eu quero ir para o céu. Tem certas coisas que não dá, igreja. Falei hoje para ele, eu vi uma pregação. Tem certa coisa que não dá, porque a gente quer ir para o céu, igreja. E lá é uma extensão do que a gente é aqui. Lá você não vai chegar, uau! Não. O que tu vivia lá? Você vai ter que viver lá. Agora, se você não vive algo com Deus aqui, você não vai aprender lá. Lá não dá tempo para aprender. Lá a gente já chega para glorificar. Então, não vive algo com Deus aqui, como é que vai entrar no céu? Vai fazer o que lá? Glória a Deus, aleluia. Deus, hoje eu não estou legal. Deus, hoje eu não gostei. Irmão, você acha que Deus vai participar disso? Deus não vai participar disso, igreja. Por isso que é tempo da igreja despertar para as coisas de Deus. Coração duro só ouve o que ele quer. Teve um amado irmão que era da igreja aí do lado, né? O pastor Emerson, lembra? E um dia eu falei, irmão, qual é o seu problema? Qual é o seu problema? O pastor Emerson sabe direitinho. Meu problema é o pastor Emerson. Lembra, pastor? Eu falei, gente, o pastor Emerson? Eu falei, mas ele fez o que para você? Não gosto de umas coisas. Eu falei, irmão, vai ser difícil a gente conviver junto. E o coração dele foi fechando. Foi fechando, foi fechando, foi fechando. Eu não vou falar onde ele está hoje, não. Em respeito à família dele. Então, você tem que tomar cuidado quando você perde a sensibilidade, igreja. A gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus falar para você, não vá por aí não, meu filho. Volte. Senhor, eu estou brava, mas eu volto. Quando você olha alguém, você não quer cumprimentar, mas você é cheio do Espírito Santo de Deus, você fala, olha, eu não queria não, mas eu vou te abraçar, eu te amo em Cristo. Isso é o quê? É gente cheia do Espírito Santo, igreja. Quando você não faz o que você quer, mas você faz o que Ele quer.
Quando você vê, eu não devia fazer isso, Senhor, eu não queria, mas eu faço por quê? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Cristo é esse que vive e a gente faz o que a gente quer. Que Cristo é esse que vive em nós e a gente quer ouvir o que a gente quer. Que Cristo é esse, igreja? Nós precisamos estar sensíveis, porque a palavra de Deus diz em Salmo 51, que Deus, Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Eu vou te falar o que Deus está me revelando aqui, vou dar uma dica. Deus me mostra pessoas em crises na IBM, com a IBM. Vou te dar uma dica de Deus para a tua vida, porque Deus está aqui, e uma coisa que eu não ando fazendo mesmo é na carne, para a glória do Senhor. Não faça mais o que você quer, faça agora o que o Espírito Santo de Deus quer que você faça. Faça, para você ver o que você vai viver com Deus. Com Deus. Porque muitas vezes o diabo te deu uma roupinha, aí você fala assim, é mesmo. É mesmo. É assim mesmo. Agora, quando você fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o Senhor quer que eu ame? Eu vou amar. Senhor, o Senhor quer que eu perdoe? Eu vou perdoar. Senhor, o Senhor quer que eu dê a outra face? Eu vou dar. Senhor, eu não queria entrar, mas eu vou entrar. Isso é ser o que, igreja? É um crente com o coração contrito e quebrantado, onde a palavra de Deus diz que ele não resiste. Ai, irmão, já pensou quando Deus vê você facinho? Quando vê você bem bonzinho, aí Deus fala assim, deixa eu encher você. Deixa eu encher você. Deixa eu encher a tua vida. Por quê? Porque você está facinho para Ele. Senhor, é na dor que eu vou te adorar. Senhor, é na dor que eu vou te glorificar. É quando eu não entendo que eu vou te exaltar. Sabe o que a palavra de Deus diz? Apocalipse 3:5, pode subir. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isso aqui, só quem vai viver é a igreja. Só a igreja. O que vencer, o que resistir às roupas do diabo. Quando o diabo chegar com uma roupa na tua vida e você falou, eu não quero, eu não preciso mais. Essa roupa não é minha. Eu tenho veste de louvor. Eu tenho veste de alegria. Eu tenho veste de santidade. Eu tenho veste de purificação. Eu tenho veste que o Senhor já colocou sobre a minha vida. Não use as roupas que o diabo quiser te dar e fale para ele, elas não me servem mais. Pegue hoje toda a roupa. Não doe para ninguém. Não doe. Jogue fora. Senhor, eu quero jogar essa roupa fora. Ela não me pertence. Eu chego aqui com roupa de crente por fora. Mas muitas vezes você pode estar com as vestes espirituais sujas. Com vestes espirituais aonde não agrada o coração de Deus. Aonde muitas vezes você pode entrar aqui, aí eu não sinto mais nada, a igreja está com problema, a igreja não está bem. Ei, eu queria falar para você que quando eu estou todo dia na minha casa, eu estou exaltando, eu estou glorificando, eu estou falando em línguas estranhas dentro da minha casa. O problema não é o lugar que você está, não é o emprego que você está, não é a faculdade que você está, é as roupas que você tem usado. Sabe a coisa mais difícil que é em nós? É nós falarmos assim, Deus, o meu casamento acabou porque as minhas vestes eram sujas. Deus, aquela amizade acabou porque as minhas vestes eram sujas.
É você olhar para você e você falar: eu uso essa roupa. Não transfira aquilo que você usa para as pessoas. Se você usa, o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui para você se livrar e começar tudo de novo, e começar do zero, mesmo doendo, sim. Senhor, não quero essa roupa, não quero. Senhor, ela não me pertence. Não. Jó, eu sei em quem tenho crido. Sabe o maior perigo na vida do crente? É quando ele vira um domingueiro. Cuidado. Quando você virar um domingueiro, nada mais vai servir na tua vida. Nada. Nada. Quando você virar um domingueiro, nada mais de Deus vai servir na tua vida. Pastora, vai começar por onde? Esse negócio aqui não vai servir mais para você, porque você virou um domingueiro. Domingueiro. Nada serve mais. Mas Deus sabe, irmãos, a gente não come uma vez por dia. A gente não come uma vez por semana. Não. A gente come, daqui a 3 horas, 4 horas a gente está com fome. E muitas vezes o teu espírito está com fome. Muitas vezes o teu espírito está com sede. E Deus tem água para a tua vida nessa noite. Deus tem rios de águas vivas para você nessa noite. Como comer uma vez por semana, igreja? Você para de crer. Você para de crer nos profetas. Você para de crer no que você escuta através da palavra. Você não consegue. Eu estava ontem, anteontem, não sei. Eu vinha vindo para cá. Eu comecei a falar em línguas. Há dias que eu não falava. Eu comecei a falar em línguas no quarto. Falei: oh Deus, voltei a falar em línguas, Senhor. Se eu voltei, a alegria voltou, Senhor, a tua presença. E eu vim falando em línguas até aqui. Oh, como é gostoso. Só que eu comi quarta. Eu comi sexta aqui dentro. Eu comi sábado aqui dentro. Eu comi domingo de manhã aqui dentro. E eu estou aqui à noite, comendo de Deus. Cuidado, igreja, para você não perder a tua coroa, perder o que você tem. Foi difícil chegar aqui. Foi tão difícil. E agora muitas vezes o diabo usa essa roupa. Aí você vai lá. Tire o que não é seu. Esfregue na cara do encardido aquilo que não é seu. Você não foi chamado para domingueiro. Você pregava. Você tocava. Agora virou um domingueiro. Virou um domingueiro e perdeu o temor a Deus. Eu tenho, tem não, igreja. Ninguém que está perdido fala que está perdido. Ninguém que perdeu algo, eu perdi, não. Quando a gente vai chegar e pegar, já está tarde o negócio. Lázaro já morreu, mas Jesus Cristo chegou e ressuscitou. Hoje Deus mandou, quando eu cheguei aqui, alerta a igreja, alerta a IMM, alerta jovens, alerta homens, alerta mulheres. Deus está batendo na porta, quebrando o teu coração nessa noite. Volta! Volta! Volta às primeiras obras. Volta quando você olhava algo e você falava: ai, como Jesus é lindo. Quando você ouvia um louvor, você: eu não estou aguentando, e agora? Nada aconteceu hoje. Por quê? Porque perdeu algo na caminhada. Perdeu. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ame Ele com todas as suas forças. Ame Ele com todas as suas forças. Mas tema ao Senhor com a sua reverência. Estou na casa de Deus. Reverencia ao Senhor. Onde você chegar, onde você estiver, você é o embaixador
do reino de Deus. Onde você chegar, você é o embaixador do reino de Deus. Tire uma roupa hoje. Tire. Talvez você venha há tanto tempo e fica usando. O que os irmãos vão falar, o que os irmãos vão pensar. É você e Deus. É você olhar para dentro de você, igreja. No dia que eu tirei a chiclete do vidro, eu me senti suja. Porque tudo que nós fazemos que sabemos que é errado, é pecado. É pecado. Qual a diferença? Não é o pecadinho e o pecadão. É tudo igual. É só a semeadura. É só a colheita que é diferente. Só o que você colhe que é diferente. Tire suas vestes hoje que não te servem mais. Eu andei tanto tempo com ela. Quando eu voltar, eu vou dar um testemunho de algo que estava guardado dentro de mim há 50 anos. 50 anos. Eu resolvi ele lá em Almadina. Faço 50 anos em novembro. E eu fui lá resolver algo. De 50 anos. Não pediu. Você sabe que algo que eu estou dando muito valor nesse processo que eu estou passando. Deixa eu falar para você. Algo chamado pastor. Como eu tenho, os pastores que eu conheço, tá? Que eu conheço. Como eu tenho ouvido os pastores. Pastora, faça isso, eu faço. Dê ouvido aos seus profetas e prosperareis. Meu pastor foi lá em casa, meu primeiro pastor falou, faça isso. Eu fiz isso. Eu falei, ele é pastor, ele me conhece. Eu vou por ele. É homem, é anjo na terra, igreja. Sexta-feira, o pastor Vanderlei mandou uma mensagem para mim. Falou, pastora, ou você vem aqui, eu vou na sua igreja orar por você. Eu falei, pastor, eu vou aí. Eu cheguei lá, no vaso do oleiro. Eu falei, eu vim, pastor. Ele queria orar por mim. Eu fui lá. Todo mundo, nossa, pastor, uau. Irmãos, estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Esteja sensível. Eu vou ser uma mulher muito próspera. Vou dar muito testemunho do que Deus fez, porque eu estou sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Ele falou, pastora, faça isso. Eu amei, pastor. Eu vou fazer. Sabe por quê? Quando você está sensível à voz do Espírito Santo de Deus, você ouve os anjos que Deus colocou na terra. Você ouve aquele que está te orientando, aquele que está falando para você, vá por esse caminho. E eu tenho me colocado como uma ovelha, para ver o que Deus quer da minha vida, para que todos os propósitos dele se cumpram na minha vida. Eu não sei qual veste você está usando hoje. Eu não sei. Talvez uma veste de tristeza, decepção. Eu não sei, eu sei a minha. Eu não sei qual veste você está usando. Mas Jesus está aqui para trocar ela hoje. Para trocar. Para te dar uma veste nova.